Benefícios. Bom, benefícios do MacPrev Plano 1, né? O Plano 1 do Mackenzie. Temos a aposentadoria normal, que ela tem duas populações, tem os participantes fundadores e os participantes não fundadores. A regra muda apenas no tempo de vinculação ao plano. Quando ele é fundador, ele precisa de 5 anos e quando ele é não fundador, ele precisa de 10 anos. Né? Esse benefício da aposentadoria normal será calculado sobre 100% do saldo de conta de participante, que significa saldo participante e saldo patrocinador. Além da aposentadoria normal... desculpa. Corta, edita. Desculpa, a gente tem a forma de pagamento dessa aposentadoria normal. Então, para o MacPrev Plano 1, nós temos 3 formas de receber essa renda. Renda mensal vitalícia com ou sem reversão, renda por percentual e renda por prazo certo. Além disso, o participante pode optar em retirar até 25% do saldo total no momento em que ele está dando entrada no processo de benefício dele. Então, pode fazer essa opção, pega um dinheiro e o restante ele transforma em uma das modalidades de renda disponível. Rodrigo, fez a opção pelo tipo de renda e não optei pelos 25% de saque, não tenho mais alternativa de voltar atrás, ok? Correto. Essa opção de resgatar 25%, receber de forma única, é só no momento do início da concessão, né? Então, quando ele starta a renda dele, ele tem essa opção. Depois, não tem mais essa opção. Rodrigo, outra pergunta que é bastante recorrente é quando a pessoa questiona, eu posso mudar de regime, né? Eu posso sair da progressiva para regressiva, etc. e tal. Então, acho que seria bom ressaltar que, uma vez feita essa opção no início, o próprio regulamento proíbe. Isso, hipótese alguma, vai ocorrer, né? Porque às vezes o sujeito fica 4, 5, ele pensava, eu vou ficar pouco tempo na empresa. Só que esse pouco tempo se transformou em 3, 5, 8, 10. E quando ele percebe o cálculo, ele fala, para mim, se eu tivesse escolhido a regressiva, seria melhor. Aí ele tenta, argumenta, questiona, né? Então, acho que seria importante só ressaltar que essa opção tem que ser feita no início da adesão e ela, em hipótese alguma, ela pode ser alterada por questões do próprio regulamento, certo? Correto, Tony. Correto. Muito bem observado. Essa opção não pode ser alterada, né? E tem aquele prazo de 30 dias que, se não fez a opção, adota-se o regime progressivo, né? E muitas vezes é neste momento de concessão que você consegue fazer essa análise. Desperta. Exatamente. Poxa, estou no progressivo, o ideal agora seria regressivo. Bom, Exato. A escolha não é agora, a escolha é antes. Exato. Exato. O ideal para escolher o regime de tributação deveria ser na saída, né? Então, no momento em que a gente está iniciando, ou está resgatando, ou está recebendo benefício, é que eu deveria optar pelo regime. Aí eu poderia comparar qual que vai ser melhor para mim. Posso só complementar uma questão aí, Rodrigo? Claro. Não sei se vocês observaram, o Rodrigo falou renda mensal vitalícia com ou sem reversão, tá? Eu vou só ressaltar um pouquinho. Quando você fala com reversão, tá? Significa o quê? Eu estou recebendo o benefício de renda mensal vitalícia, existe aí um risco atuarial, porque o atuário ele faz um cálculo, pegando a sua reserva e transformando numa renda mensal. E eu posso viver muito mais do que o atuário, né, pensou na hora que estipulou, na hora que ele trabalhou no fator atuarial, na tábua de sobrevivência. Agora, eu posso viver menos também, então tem um risco atuarial. A grande questão é que quando eu tenho com reversão, significa que na minha falta, o meu beneficiário continua recebendo. Ok? E aí eu tenho sem reversão, quer dizer, estou recebendo o benefício, faltei, acabou, o plano não tem mais nenhum compromisso com a minha família. Poxa, então é sempre bom escolher com reversão? Sim, mas tem um detalhe. Porque se eu estou calculando um benefício de renda mensal vitalícia e estou prevendo a continuidade ao beneficiário, isso tem um peso no fator atuarial. Isso tende, na verdade isso é fato, que o benefício vai ser um pouquinho menor, até para que eu tenha aí condição de dar continuidade para o beneficiário caso o participante assistido faleça, ok? Eu acho importante colocar nessa reversão para qual dependente vai, né? Porque tem muita gente que pergunta, é para a esposa, é para o marido, posso deixar para os filhos? Eu acho importante estar explicando essa parte.
Perfeito. O regulamento, ele tem uma definição de quem são os seus beneficiários. Tá? Isso é uma definição, nós vamos até falar um pouco a seguir, né, Rodrigo? Vamos. É só para antecipar, tanto no plano 1 quanto no plano 2, MACPREV 1 como no 2, existe uma definição de quem são os beneficiários, que é a esposa, companheira, até aproveitando aqui a oportunidade, filho, né, o enteado, adotado legalmente, esses são os beneficiários. Então, na hora de conceder o benefício, eu vou perguntar, você quer deixar os seus beneficiários para continuarem recebendo seu benefício caso ocorra sua falta? Ele vai dizer que sim ou que não. Se disser que sim, eu vou calcular, considerando quem são essas pessoas, né? E se disser que não, eu não vou considerar e o benefício dele tende a ser um pouquinho maior. Mas a escolha é dele. E aí depois a gente tem que tratar isso com a família, levando em consideração que a escolha não foi da entidade, não foi da patrocinadora, foi do participante no momento em que ele escolheu receber o benefício. É importante dizer, só para complementar, Mara, que em 90% dos casos será o cônjuge. Porque o filho já está maior de idade, né? Já completou ali os seus 25 anos de idade, não é universitário, 21 anos de idade. Então, na grande maioria, ele vai deixar para o cônjuge, né? E aí o benefício diminui porque a mulher vive mais que o homem também, né? Está comprovado. Não é? Bom, a outra forma é renda por percentual e renda por prazo, né? Wilton, só me ajuda aqui. Nessas duas rendas, ele pode alterar anualmente, correto? Correto. Alterar não a modalidade, mas se ele optou por percentual e começou a receber 0,4% do saldo, ele pode, dentro da janela que o regulamento permite, alterar esse percentual. Então, ele pode aumentar, né? Então, eu comecei recebendo 0,4%, quero mudar para 1%. Posso? Posso. Dentro da janela que o regulamento permite, ele pode fazer alteração. Se segue que eu já complemento. Vou ver os dois regulamentos. Oi? Pois não. Oi. É que essa questão dos beneficiários que você havia dito, se a pessoa, a maioria das vezes que eu estou fazendo os processos do MACPREV, a maioria das pessoas, como você falou, é correto, que optam por deixar para os beneficiários legais. Aí a gente fala, então, se você vai deixar para os beneficiários legais, não é necessário preencher aquela linha de beneficiários legais, porque vai ser automaticamente para os que a lei concede. É isso, né? Mesmo, né? Correto, mas é preciso que ele preencha o beneficiário indicado. Porque na falta dos legais, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, ele de fato são os beneficiários legais, esposa, filhos, mas é sempre bom ele preencher o indicado. Deixa por irmão, deixa para mãe, porque se acontecer dele faltar e os seus beneficiários também faltar, os beneficiários legais, a gente já tem a indicação que ele desejava que recebesse o valor dele. Entendi. É que a maioria geralmente fala, não, deixa para os legais, tal, mas é interessante colocar os indicados. Os Também. legais já ficam automáticos, os indicados a pessoa coloca, né? Correto, perfeito. E pode alterar sempre que ele entender que é necessário alterar o beneficiário indicado, ele pode fazer. Ah, ok. Rodrigo, eu queria até aproveitar o momento para fazer um pequeno adendo, né? Porque eu já fui procurado várias vezes, em várias situações, em que a pessoa, o interessado, né, fala, ó, segundo a ordem de vocação hereditária, que é prevista pelo Código Civil, nós temos descendentes, ascendentes e, em terceiro grau, nós temos o cônjuge ou companheiro. Então, nós temos aqui uma regra que sobrepõe, entre aspas, o Código Civil, que isso é perfeitamente aceitável na legislação, que é a questão da especificidade da norma, né? A norma específica, em determinadas situações, pode afastar a norma geral. Então, aqui, pelo que foi explanado, percebe-se que, em primeiro plano, nós temos a esposa, depois os filhos, né? Da mesma forma, filhos germanos ou não, adotivos, etc. e tal, vai seguir o que reza, né? Então, já foi alvo até de consulta oficial por parte do Mackenzie, por parte de vocês, já teve até um parecer jurídico sobre esse assunto, né? Então, isso seria importante que todos os analistas soubessem que, independente do que reza lá no Código Civil, nós vamos seguir a legislação específica do regulamento. Então, isso é comum, esse tipo de confusão por parte das pessoas. Isso nós podemos constatar na prática, né? Porque várias pessoas chegam e falam, poxa, eu que sou
o dependente legal. Tudo bem, você é o dependente legal, mas aqui nós temos uma regra específica direcionada por uma situação de previdência. Só essa particularidade. Correto, Tony. Muito obrigado. Bom, seguindo com os benefícios do MACPREV 1. Rodrigo, só respondendo a sua pergunta, tá? Obrigado. Perfeito. O benefício se nadar, o pagamento mensal em número constante de cotas por um período de 5 a 30 anos, foi o que você falou, Correto. poderá ser redefinido pelo participante no mês de janeiro de cada ano, tá? Janeiro. Tem uma condição, desde que respeitado pelo menos 5 anos contados a partir da data em que ele começou a receber. Isso está previsto no regulamento, ok? Então ele pode alterar em janeiro, mas tem que manter os 5 anos de renda. Para poder o fazer mínimo. uma nova escolha. Isso. Ok, obrigado. Bom, temos a invalidez, né? Que a invalidez fala que ela deve ser atestada por um clínico credenciado da patrocinadora, né? E notem que não tem nenhum vínculo com o INSS, né? Isso é importante. Então, o clínico credenciado da patrocinadora constatou que esse participante está inválido, ele já tem direito aí a dar entrada no benefício. Há algumas restrições, né? Que o regulamento traz. Não haverá concessão em decorrência de drogas, alcoolismo, distúrbios. Então, aqui é como se ele provocasse a invalidez. Então, ele restringe esse tipo de atitudes. Opa. A renda, no caso da invalidez, ela vai ser calculada. Aí ele vai poder optar também, no caso de vitalício ou não? Nesse momento ele opta? Então, no caso do plano 1, ele tem uma regra para se chegar nesse benefício de invalidez, né? Então, o que ele diz? O valor mensal do benefício de invalidez corresponderá ao maior valor entre o saldo total do participante transformado em renda vitalícia com e sem reversão, exatamente a forma do cálculo da aposentadoria normal, ou o valor igual à parcela do salário de participação que exceder a 10 vezes as 10 URs. Então, 10 UR significa quanto? R$3.000. A diferença do salário de participação dele, que era de 7 para 3, é de 4. E o cálculo que fez na renda vitalícia resultou em 3. Então, ele vai receber os 4.000, que é a diferença, né, dessa segunda opção aqui, entre salário de participação e as 10 UR. O maior valor entre, né, Rodrigo? Maior então, valor entre. Se a minha regra cair na regra do salário, então o saldo de conta que eu tinha, que a patrocinadora tinha em meu nome, isso fica no plano exatamente para poder fazer frente ao benefício que eu estou recebendo e que deu maior na regra da 10, que exceder 10 vezes a unidade de referência. Exatamente. Isso, tá. Nos dois casos, o saldo dele vai ser usado para pagar a renda, mas vai ser observado o que der maior, é o que vai ser repassado ao participante. Rodrigo, para o participante ser elegível à aposentadoria por invalidez, ele não necessariamente precisa então receber o auxílio doença do MACPREV pelo esse período de 6 meses? Ele pode já, dependendo do... Aí, na verdade, também tem uma outra dúvida, acho que vai complementar essa outra pergunta. Esse médico credenciado pela patrocinadora seria que aqui o Mackenzie ele dispõe do serviço médico, que é o que emite os atestados aí mensalmente para a concessão do auxílio doença. Seria ele que emitiria esse relatório? Sim. Sim. Tá. Aí a segunda pergunta seria essa: o auxílio doença ele precisa estar recebendo 6 meses para poder ser concedida a aposentadoria por invalidez? Ou se o médico entender que ele já pode automaticamente solicitar a invalidez de imediato? Já pode solicitar de imediato. A grande questão é que quando o médico for analisar a situação do empregado, né, e que ele constatar que é um auxílio-doença, o próprio médico vai entender que em um dado momento ele pode se recuperar e voltar para o trabalho, ok? E aí é o auxílio-doença. Tanto que no pagamento do benefício a gente costuma pedir para vocês, né, o atestado vai ser renovado, né, a gente está sempre fazendo isso exatamente para dar continuidade ao pagamento do auxílio-doença, ok? Agora, quando o médico atesta uma invalidez total e permanente, é que na concepção do médico, o participante ele está num estado que não tem mais essa recuperação e ele está impossibilitado de desenvolver uma atividade laborativa. Então, é uma invalidez total e aí no regulamento a gente vai pagar o benefício de invalidez e não de auxílio-doença. Então, a análise fica por conta realmente do médico, tá? De acordo com aquilo que for atestado. Então, atestou invalidez, inicia no processo de benefício de invalidez. Obrigado.
O auxílio doença. Nós falamos mais cedo com o Tony, até antecipamos para ele essa questão da elegibilidade aí após o 16º dia, né? Temos Isso, uma medida isso. provisória, né? Tu me ajuda, por favor. Não, ok. Vou comentar rapidamente. Por O favor. regulamento, tanto o plano 1 quanto o plano 2, ele fala que o auxílio doença é pago a partir do afastamento do 16º dia, né? Então, está no regulamento, ok? O que eu estava comentando mais cedo é que nós temos uma medida provisória, e a medida provisória, ela trata exatamente do auxílio doença, né? E essa lei, ela diz que agora o auxílio doença é a partir de 30 dias, não mais de 16º dia. Pois bem, e essa medida ela está em vias de se tornar lei ou de deixar de existir, então nós estamos aguardando, isso que vai ser agora no mês de junho, e se ela continuar, se ela realmente se tornar uma lei, e aí sim a gente vai alterar o regulamento para ser 30 dias, assim como está a medida provisória. Até lá, vale a medida provisória, ok? Até porque no 16º dia o participante continua ainda vinculado à patrocinadora e não ao INSS. Portanto, a gente não precisa ativar o plano agora. Tudo bem? Então, nós já estamos trabalhando com essa regrinha nova, né? Mas o regulamento não foi alterado justamente por conta de tratar-se de uma medida provisória e não de lei. A regra do benefício, até 90 dias de afastamento, 90% do salário, menos as 10 URs. De 90 a 180 dias, 60% do salário, menos as 10 URs. Sendo que o benefício não pode ser inferior a 10% do salário de participação do participante. Pensão por morte de participante ativo. Nós temos duas modalidades, né? Então, do participante ativo, será concedida aos beneficiários do participante ativo ou autopatrocinado que vier a falecer pelo menos 1 ano de serviço creditado. Então, se for uma morte natural, vamos dizer assim, ele precisa ter 1 ano de serviço creditado. Se for uma morte em decorrência de acidente, ela é imediata, não existe essa carência. Tá? A forma de pagamento do benefício de pensão por morte será calculado sobre 100% do saldo de conta participante e transformado aí numa renda vitalícia aos beneficiários. Aí é só renda vitalícia, porque daí, como é beneficiário que já está recebendo, não existe a reversão nesse tipo de benefício. Nesse caso, a esposa, no caso, vamos dizer, a esposa ela pode definir que os filhos, na ausência dela, poderá receber também, ou não? Não. Somente A ela. definição. Ele já segue a regra da definição. Então, como que funciona? O participante ativo faleceu, se calcula uma renda vitalícia entre os beneficiários. Ah, não, entendi. Tá. Tá? Esse saldo transformado em renda vitalícia resulta num benefício que é rateado entre os beneficiários. E à medida em que ele deixa de ser beneficiário, no caso dos filhos menores, à medida em que ele passou a ser maior, é feito um novo cálculo desse rateio, né? Então, é correto dizer que no final quem vai estar recebendo seria a esposa. E pela definição de beneficiário, Rodrigo, é o cônjuge? Cônjuge, aqui fiquei longe, não estou enxergando muito bem. Cônjuge Cônjuge ou companheiro. Filhos, enteados, adotados legalmente, menores de 21 anos, ou até 25 anos, ou com 25 anos de idade, se universitários, né? E o filho inválido total e permanente em qualquer idade. Qualquer idade, Tá. exatamente. Rodrigo, Ok? outra pergunta. Existe um valor mínimo de saldo do participante para o beneficiário ter direito à pensão por morte? Só o prazo de 1 ano, né? Só carência. Eu acho que não foi isso que o Leandro perguntou, só reformula. por Um favor. exemplo, o funcionário fez adesão ao plano, mas ficou em torno de 1 ano, que é o tempo mínimo. O saldo dele vai ser um valor ainda baixo. Uhum. Com base nesse saldo, vocês vão fazer uma renda mensal? Vai resultar num benefício muito pequeno. Muito pequeno. Eu vou até pedir para o Hilton consultar ali se entra, nesse caso, o pagamento único do saldo, né? Tá. Porque tem Existe uma regra no regulamento, permita que eu responda. Se quando da aplicação da regra, eu estou lendo aqui o regulamento do plano 1, tá? Correto. Plano 1, ok. Se quando da aplicação da regra de cálculo de benefício resultar em prestação for mensal ou inferior, a minha prestação mensal for inferior a 75% de uma unidade de referência, o benefício será pago sob a forma de pagamento único. Só respondendo a sua pergunta. Então, tem uma reserva, tem os beneficiários conhecidos, calculei um benefício, a renda mensal deu inferior a 75% de uma unidade de referência.
todo o saldo do participante, da patrocinadora, que estava em nome do participante falecido, é rateado entre os beneficiários na forma de pagamento único. É isso que está no regulamento. E outra questão que assim os beneficiários questionam muito é de não ter essa opção do pagamento único. Isso assim realmente não há outra opção, né? Ele tem que, se ele atinge esse 75% do valor de benefício, ele tem que optar pela pensão por morte. Né? Vai receber a renda. Que aí seguindo as regras do regulamento do plano. Bom, seguindo aqui, aí tem a pensão do participante assistido, né? Aquele que já entrou, começou a receber o benefício e veio a faltar. Então, será concedida exclusivamente ao conjunto de beneficiários habilitados. A forma de pagamento. Para os participantes optantes pela renda vitalícia, o valor da pensão será igual ao benefício que o participante vinha recebendo. Então, mantém aquele benefício que ele já vinha recebendo, seguirá os beneficiários. Participantes assistidos optantes por recebimento de renda percentual ou prazo certo, será pago em forma de pagamento único o saldo remanescente. Então é feita uma avaliação, o saldo remanescente deste participante é pago de forma única ao conjunto de beneficiários para aqueles que optarem em renda percentual ou prazo. Não é opcional, ok? Não é opcional. O benefício de pensão por morte será rateado em partes iguais, entre os beneficiários inscritos. A cada exclusão do beneficiário será promovido nova redistribuição. Pecúlio por morte. Mais um benefício do MACPREV Plano 1. Só uma pergunta. Pois não. Esse participante está dentro do plano, né, que é o MACPREV, então ele veio a falecer e existiu posteriormente a ausência da sua esposa. Esse valor ele é diluído no plano ou ele fica... O que acontece com sobre o saldo? Ele já estava recebendo renda. Isso. O participante veio a falecer e aí a esposa passou a receber a renda vitalícia. E aconteceu a ausência dela também, ela veio a falecer e não tem dependentes. O saldo, ele é diluído para os participantes do plano, ele vai para uma outra... Tu me ajuda aí. Me ajuda nessa. Bom, eu estou entendendo que você está falando da renda vitalícia, ok? Pode ser? Posso pegar esse exemplo? Renda vitalícia. Então, quando o plano tem um compromisso de renda vitalícia com os beneficiários ou com os participantes, ele precisa ter uma reserva, ok? Então, o atuário, por isso que eu tenho uma avaliação atuarial a cada ano. O atuário olha para a reserva que existe dentro daquele plano, no seu plano de conta, existe um valor lá que está voltado para garantir o compromisso, a responsabilidade que o plano tem para com esses assistidos, ok? Muito bem. Se essas pessoas vivem mais, né, falta dinheiro. É aí que a patrocinadora tem aí um desafio de ter um custeio maior até para compensar essa falta. Se os participantes vivem menos, tá, essa conta ela vai se equilibrando. Então, respondendo agora a sua pergunta, tá? Se alguém estava recebendo um benefício e tinha um pedacinho, né, dentro daquela reserva provisionada e ele faltou, certamente aquilo vai compensar o compromisso que a empresa tem com os outros assistidos. Até porque em um determinado momento, se faltar dinheiro, ela vai ter que aportar um recurso para isso. Sim, mas na ausência de todos, por exemplo, era só o participante e a esposa. Agora vamos falar de uma situação que não é renda vitalícia. Tudo bem? Só para a gente fechar o raciocínio. Eu tenho um participante que tem um saldo de conta, eu tenho um participante que faleceu, que ele não tem beneficiários naturais, pela regra do regulamento, esposa e filhos. Aí tem a questão do beneficiário indicado, que só vale quando eu não tenho um beneficiário natural, ok? Vou olhar o beneficiário indicado. Não tem beneficiário indicado, que foi a questão que o Tony trouxe aqui para a gente, aí sim a gente vai ter que agora adotar a questão do herdeiro legal. E aí a gente vai olhar para o Código Civil para determinar isso, tá? Mas sim, nesse caso, o dinheiro vai para a família, tá bem? Só depois que eu começo a receber o benefício de renda vitalícia é que eu tenho aí uma aposta, que é o risco atuarial que eu falo, tá bem? Mas antes disso, é um direito do participante e direito ninguém mexe, né? Bom, voltando aqui para o benefício pecúlio por morte, será concedido ao beneficiário ou beneficiário indicado, por isso da importância de preencher esse formulário com essa informação, que vier a falecer. O pagamento único equivale a 120 vezes a última contribuição efetuada para o plano, última contribuição total efetuada no plano, sendo que ele não poderá ser superior a 40 vezes o teto do benefício do INSS, aqueles 4.600 que eu citei no começo. Rodrigo, posso só fazer um comentário? Nós trabalhamos lá no Multipensions, agora eu vou, Tony, vou enaltecer o regulamento, porque eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer. Nós trabalhamos hoje com mais de 100 empresas e nós trabalhamos com cerca de 40 planos.
Só o plano de vocês tem uma vantagem dessa. Sabe, eu acho assim que os participantes precisam ver isso. Porque quem está pagando essa conta para esse custeio aqui, para esse seguro, né, que vamos chamar assim, que é o pecúlio, é a patrocinadora. Então, vamos lá, se o participante falece, Rodrigo, eu estou entendendo que eu tenho uma pensão por morte, além da pensão por morte eu tenho um pecúlio. Olha quanto a minha família está protegida. É isso aí. Né, na condição de funcionário do Mackenzie, na condição de participante do plano MacPrev. Então, assim, isso é muita vantagem, isso é muito importante. E as pessoas talvez não veem isso, tá? Porque para você hoje garantir uma cobertura dessa, tem um custo muito alto. E, no entanto, na condição de participante, quem está bancando esse custo é a empresa. Tá? Então, isso é muito relevante. Obrigado. O pecúlio, ele tem incidência do imposto de renda? Não. Essa modalidade de pagamento, ela não recolhe imposto de renda.